Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor. Hoje, terça-feira, dia 20 de março. Eu começo os meus comentários dizendo que os investidores operaram hoje diante de grande cautela, principalmente em função da expectativa de um protecionismo na área comercial americana e também por conta da decisão amanhã do Banco Central americano, do Fed, sobre política monetária. A expectativa é uma elevação da taxa de juros de 0,25. Essa divulgação sai às 15 horas, horário de Brasília, e também do Copom, essa sim depois de pregão encerrado, e a expectativa é uma redução de 0,25 na taxa Selic para 6,5%. Depois de 5 pregões seguidos de queda, a nossa B3, a Bovespa, tentou alguma recuperação durante todo o dia, isso acabou acontecendo, ajudada ainda pelo comportamento dos mercados no exterior e também preço do petróleo em alta no mercado americano. Na avaliação do G20, grupo das 20 maiores economias, no encontro que acontece em Buenos Aires, na Argentina, o crescimento econômico está melhorando, mas ainda persistem alguns riscos globais. Porém, já é possível observar que a sincronização de crescimento que existe nesse momento é maior até do que aconteceu em 2010. Os países membros do G20 querem evitar a desvalorização competitiva de suas moedas, e isso provocaria também uma certa guerra de preços no mercado internacional. Boas notícias vindo dos Estados Unidos. Donald Trump afiançou que não vai demitir o procurador Robert Mueller, que investiga a participação dos russos na eleição de Donald Trump, mas também tivemos a notícia de que a Câmara americana deve votar na próxima quinta-feira a elevação do teto dos gastos nos Estados Unidos, já que na sexta-feira termina o prazo dado para que isso seja feito. Apesar disso, seguem ainda algumas pressões com relação a algumas ações específicas. As ações do Facebook sentiram na sessão de ontem bastante, caíram 7%, na sessão de hoje também tiveram comportamento mais vendedor e com isso acabaram arrastando algumas ações do setor de tecnologia, especialmente as ações do Google. Mas ainda assim, como nós vamos ver, o Nasdaq fechou em alta durante o dia. Na China, o primeiro-ministro Li Keqiang apelou para que os Estados Unidos sejam racionais no que diz respeito às tarifas comerciais, mas o secretário do Tesouro americano disse que ele quer um mercado mais justo e ordenado, e isso significa, inclusive, colocar algumas barreiras alfandegárias. Aliás, o secretário do Tesouro americano conversou com o nosso ministro Henrique Meirelles. Meirelles fez ver, segundo ele, ao secretário do Tesouro que o Brasil tem uma balança deficitária em relação aos Estados Unidos, e os Estados Unidos precisam de alguns aços, alguns tipos de aços que são produzidos por aqui. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer votar amanhã regime de urgência para a reordenação das folhas de pagamento, mas o Ministério da Fazenda ainda não se posicionou sobre o que ele deseja, e existem alguns setores, segundo relatos, entre 16 e 18 setores, que querem manter a desoneração, mas o governo quer atuar somente para setores prioritários. E falando do mercado em específico, até o último dia 16 de março, os investidores estrangeiros tinham retirado no mês 4 bilhões de reais da nossa Bovespa, mas no ano ainda segue positivo em 1,3 bilhão de reais, e eu lembro que esse número já foi de 10 bilhões. Resumo do dia. Por aqui, a B3, a nossa Bovespa, fechando em alta de 0,30, índice em 84.163 pontos, o Dow Jones em alta de 0,48% e o Nasdaq em alta de 0,27%. Bom comportamento do petróleo, WTI negociado em Nova York, uma alta de 2,16%, barril cotado a $63,40. Euro negociado em queda em relação ao dólar a 1,224 da moeda americana,
Notes americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros em alta para 2,89%. Por aqui, taxa de juros dos depósitos interfinanceiros também em alta e o dólar encerrando com uma valorização de 0,68%, moeda americana cotada a R$ 3,31. A criptomoeda Bitcoin obteve uma valorização na sessão de hoje de 6,49%, uma criptomoeda valendo 8.945 dólares. Falando um pouco da agenda de amanhã, a Fundação Getúlio Vargas divulga a confiança da indústria no mês de março, o Banco Central divulga o fluxo cambial na semana anterior e no final do dia vamos ter a decisão do Copom sobre a nova taxa Selic, que deve ficar em queda e, portanto, em 6,50. Nos Estados Unidos, vamos ter o Fed divulgando às 15 horas a sua decisão sobre política monetária. Saem também as vendas de imóveis usados no mês de fevereiro e o saldo em conta corrente do quarto trimestre. Eram essas as principais considerações. Uma boa noite a todos e amanhã vamos estar de volta aqui bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.